Shalom, Lekulam Israelitim, Shalom Lezarim Shel Geluim Lev, Shalom para todos os israelitas e Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi. O nosso objetivo, como sempre, é ensinar a Torá, os Hukim Vemishpatim, os estatutos e os juízos do Eterno. E hoje nós vamos falar sobre o item de número 118. Nós estamos falando sobre dízimos e ofertas para o templo de Yahweh. Bom, mas antes eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que o Eterno tem levantado para nos ajudar nesse trabalho de ensinar a Torá. E com suas doações, seus dízimos, suas ofertas, que o Eterno abençoe a todos. E também quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. E que o Eterno abençoe você e sua família. Então vamos para o item de número 118, a restituição por uma infração involuntária. Levítico 22, 14 a 16. Levítico Vaikra. Levítico Vaikra 14. Levítico Vaikra 22, do 14 ao 16. Que diz assim: e se um homem comer algo kadosh por engano, então ele acrescentará a quinta parte a isso, e dará o correm como algo kadosh. E eles não contaminarão as coisas kadoshim dos filhos de Israel, que eles oferecem a Yahweh. De outro modo, lhes permitiria carregar a iniquidade da culpa quando eles comerem suas coisas kadoshim, porque eu, Yahweh, os purifico. E Yahweh falou a Moshe, dizendo: bom, só até aqui, ao 17. A restituição por uma infração involuntária. O que é uma infração involuntária? A palavra involuntária é aquilo que você não queria fazer e acaba fazendo. Uma infração involuntária, quer dizer, um ato que você não queria fazer, mas você acaba fazendo. Às vezes, por um descuido seu, às vezes por uma falta de vigilância, você fez aquele ato involuntário, cometeu uma infração diante do Eterno. O Eterno, ele não olha os tempos da nossa ignorância, mas ele quer que nós se arrependamos todos os dias diante dele. Então, esse item de número 118, a restituição por uma infração involuntária. Quando você cometia uma infração involuntária, ou seja, um pecado diante do Eterno, você tinha que fazer uma restituição, que o Eterno determinou na Torá, nos estatutos e os juízos. Diante dos corninhos daquela época, e hoje diante de Yahushua HaMashiach, que está sentado à direita do Yah Espírito, à destra do Yah Espírito, e faz a Keporá por nós. Bom,
Então, vamos ler novamente com atenção o item da Torá, da lei do Eterno. Vaikra, Levítico 22, 14 a 16. E se um homem comer algo kadosh por engano, então o que seria esse algo kadosh? É uma coisa que foi ofertada ao Eterno, que o sacerdote orou e ofertou ao Eterno, ou a própria pessoa consagrou ao Eterno e separou. Né? Um exemplo, o pão do Shabat. Depois que nós oramos, ele é consagrado ao Eterno. O vinho do Shabat, depois que nós oramos, ele é consagrado ao Eterno. O pão do Peça, o carneiro do Peça, as ervas amargas do Peça, o vinho do Peça. Então, quando nós oramos, nós consagramos determinada coisa. Aí é um outro mandamento. E o outro mitzvah. Então, vamos supor que entrava ali o filho do Kohen, do sacerdote, e via ali o pão do Shabat. E ele ia lá e comia do pão do Shabat. Foi algo... E ele não sabia que era o pão do Shabat. Então, foi uma infração involuntária. Estou só citando um exemplo. Uma infração involuntária. Então, aqui diz, se um homem comer algo kadosh por engano, então ele acrescentará a quinta parte a isso e dará o corre como algo kadosh. Então, ele ali tinha duas opções. Ele devolvia aquele pão 5 vezes mais, ou o sacerdote avaliava aquele pão, custa quanto? Vai custar 2 shekels o pão. Então, divide por 5, dá 40 centavos de shekel. Então, ele reembolsava para o sacerdote, ele dava ao sacerdote 2,40 shekel para o sacerdote. O sacerdote fazia queporá por ele diante do Eterno e ele estava perdoado. Bom, então diz aqui, e eles não contaminarão as coisas kadoshim dos filhos de Israel que eles oferecem ao Eterno. Podia ser até um carneiro, podia ser até um cordeiro, um novilho. Então, se a pessoa comesse alguma parte daquela oferenda que foi consagrada ao Eterno, involuntário, sem saber, ele ia ao Kohen, confessava, e o Kohen ele acrescentava a quinta parte, aí era dinheiro. Né? Essa história de que não existia dinheiro naquela época, que não podia dar o dízimo em dinheiro, as ofertas em dinheiro, era pura falácia. Desde o tempo de Abraão, existiu sempre o ouro, a prata, e o que dependia muitas vezes era da moeda corrente. Uma hora era prata, outra hora era ouro. Então, de outro modo, lhes permitiria carregar a iniquidade da culpa quando eles comerem suas coisas kadoshim, porque eu, Yahuwah, os purifico. Então, se a pessoa não fizesse, não acrescentasse essa quinta parte, ele pecava contra o Eterno. Ele carregava a sua iniquidade, a sua culpa diante do Eterno. Mas vamos ver esse item na Torá oral do Eterno, né? Como descreve Jó, em Jó 23:12, nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, porque o Eterno soprava. Né? Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Então, vamos para esse item de número 118, a restituição por uma infração involuntária. Bereshit, Gênesis 31, 38. Bereshit, Gênesis 31, 38.
Estes 20 anos eu estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Seus rebentos e dos carneiros do teu rebanho não tenho comido. Aqueles que eram dilacerados pelos animais, eu não te trouxe, mas eu repus a esta perda de minha mão. Tu requereste isso, se roubado de dia ou roubado de noite. Então nós vemos Jacó falando com o Labã, né? Ele fazia questão de repor todos os animais, os consagrados e os não consagrados, a Labã. Ele repôs, porque era um homem justo e guardava esse mandamento da Torá, né? É que ele diz: esses 20 anos eu estive contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram os teus rebentos, e dos carneiros do teu rebanho não tenho comido. Aqueles que eram dilacerados pelos animais eu não te trouxe, mas eu repus a esta perda de minha mão. Tu requereste isso, se roubado de dia ou roubado de noite. Então, um homem justo, né? E quem é justo, quando comete uma infração involuntária, ele já confessa a sua iniquidade ao Eterno e leva a sua ofertinha. Bom, para nós finalizarmos, nós vamos na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmidim, homens dignos, que guardaram a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Esse item de número 118. Lucas 6, 3 e 4. Lucas 6, o 3 e o 4. Lucas 6, o 3 e o 4. Seis, 3 e o 4. E Yahushua, respondendo, lhe disse: não tendes lido quanto a isso o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como ele entrou na baite do soberano Yahua, e tomando Lehem, Rapanaim, comeu e também os deu aos que estavam com ele, pois não lhes era lícito comer, exceto apenas aos Kohanim. Então nós vemos que Davi cometeu uma infração involuntária, porque ele estava com fome. E o sacerdote, acho que Avimeleque na época, disse: não temos aqui a não ser os Lehem Rapanaim, ou seja, né, os pão do Shabat. E eles comeram porque estavam com fome. Mas certamente eles retribuíram o quinto em dinheiro ao Kohen. E o Kohen fez a Keporá por eles, porque era um homem justo. Então qualquer um dos pequenos mandamentos do Eterno, que saíram da boca do Eterno, é vida. Para mim, para você e para todos. Não é religião. Não é mandamentos de homens. Não é interpretações de homem, igual as grandes religiões fazem. E as suas filhinhas. Mas sim, o que tem que interpretar é você dentro do seu coração. Por isso que Yahushua, quando ele dialogava com uma pessoa, e aquela pessoa às vezes questionava ele dizia: como é que tu entendes na Torá? Como é que tu lê? Como é que tu interpreta? Que a interpretação tem que ser nossa. E se você tem o Espírito do Eterno, o Rua do Eterno, você vai interpretar a Torá no seu coração, de acordo com o Espírito do Eterno. Shalom para todos, que o Eterno conforta a todos os corações.